E aí pessoal, estamos de volta agora com a aula de herança sexual, mas a gente vai reparti-la. A gente vai para a herança ligada ao sexo. Essa aula resume a maior parte das questões vestibulares, Enem, enfim, os concursos que nós temos. Lembrando que se a herança é ligada ao sexo, a herança é exclusiva do cromossomo X. Ela não é exclusiva de um sexo. Os dois sexos genéticos podem expressá-la, depende da característica, mas ela é restrita literalmente ao cromossomo X, não existe no Y. Dentre as características que estão no cromossomo X exclusivamente, uma delas é a hemofilia. A gente diz que a hemofilia, em termos fisiológicos, é uma doença que vai determinar uma incapacidade ou uma dificuldade do indivíduo coagular o sangue. Aí você fala assim, Charles, mas coagulação? Eu já ouvi falar de coagulação quando fala de vitamina K. Eu já ouvi falar de coagulação quando fala de plaquetas, trombócitos. Já ouvi falar de coagulação quando fala de cálcio. O que acontece é, o fenômeno da coagulação sanguínea é um fenômeno de cascata. Existem várias etapas metabólicas, fisiológicas, que vão determinar que o sangue coagule, que o fluido sanguíneo circule exatamente dentro dos vasos sanguíneos. Logo, existem formas de dificultar ou impedir isso. Algumas dessas formas eu expressei aqui para vocês. Então, olha só, a hemofilia tipo A é a ausência ou uma expressão deficitária de uma proteína chamada fator 8. Essa é a prevalente, a hemofilia do tipo A é a mais frequente nas populações. Hemofilia do tipo B, fator 9. Essas duas aqui, A e a B, são heranças ligadas ao sexo. A C, embora esteja nesse quadro, é uma herança autossômica, não tão frequente, mais rara, porém é um tipo de hemofilia. Eu coloquei para exemplificar para você que existe. Então, olha só, nessa aula a gente está falando da A e da B. Logo, eu estou falando de uma característica que é expressa por genes exclusivamente localizados em cromossomo X. E, em se tratando de hemofilia, é o alelo recessivo. Então, olha o que acontece. Hemofilia, a primeira letra H, de uma característica recessiva. Logo, eu pego a primeira letra da característica para representar o gene. Então, ó, hemofilia, gene H. X, Hzão, alelo normal. XH, alelo mutante, que leva a todo esse problema de dificuldade ou incapacidade de promover a coagulação sanguínea. Beleza? Então, essa é a parte teórica. Toda essa parte teórica se resume ali. A gente tem que ser capaz, nos exercícios, de interpretar o que a banca está colocando, num heredograma ou num texto. Então, olha só. Eu tenho indivíduos que são normais, não portadores. A gente está falando do alelo da doença. Normal, não portador. Do que? Do alelo da doença. Então, olha, é um homem normal, não portador. Começa pelos cromossomos sexuais do homem. Quais são os cromossomos sexuais do homem? X e Y. Então, aqui está X e Y. Daí o segundo passo. Se eu estou construindo agora um quadro sobre hemofilia, eu tenho que lembrar que é ligado ao sexo. Sendo ligado ao sexo, só está o X. E aí eu quero mostrar um homem que não tenha hemofilia. Então, ele é portador de XH. Então, olha, homem normal, não portador. E a mulher normal não portadora? De novo, primeira parte, cromossomos sexuais. X. X o que? X o que? Hzão. Então, primeira parte feita. Segunda, um homem. Agora,
Pensem, o homem deve ser normal, porém portador. De novo, cromossomos sexuais X e Y. E aí, pergunte a você mesmo: é possível o homem ser normal, porém portar o alelo da doença? Quantos cromossomos X tem o homem? 1. Então não é possível que um homem ao mesmo tempo seja como uma mulher que, olha, ela pode ser normal, porém portadora. Como na herança autossômica nós dizíamos, heterozigótica. O alelo, a razão, determina já que essa mulher não vai ser normal. E o Hzinho, nesse caso, por ser recessivo, não se expressa na sua presença. Então, galera, a gente faz isso, olha. Esse homem não existe. Não existe. E o homem afetado? O homem afetado, o doente, é esse. X, Hzinho, Y. Agora, olha que interessante. Por vezes, a gente se depara com sites, às vezes até livros, falando sobre frequência de homem. Na população mundial, essa frequência oscila entre 1 a cada 10 mil nascimentos do sexo masculino para 1 até 5 mil nascimentos do sexo masculino. É algo realmente sério. Ok? Esses homens terão problemas e limitações ao longo de sua vida. Terapia com células-tronco prometem hoje um futuro promissor, mas a gente está desenvolvendo essas formas terapêuticas. Então, o que nós teríamos hoje seria: esses homens recebem fatores de coagulação. O fator que esse homem não produz, ele deve receber. Ele recebe, por exemplo, transfusão plasmática, mas dentro de um padrão normal de espécie, esses indivíduos vão ter uma limitação muito clara. Há outra coisa a ser discutida quando nós falamos das mulheres. Por vezes dizem assim: olha, não existem mulheres hemofílicas porque a mulher hemofílica ela iria menstruar e morrer. Mas se você se ater à evolução, você sabe muito bem que a evolução ela não se preocupa com essas coisas. A mulher vai nascer hemofílica, ela não vai conseguir menstruar, então logo não vai nascer. Não é assim. Existem mulheres hemofílicas. A frequência, dada a população mundial, que é imensa, diante dos nascimentos de mulheres hemofílicas é muito baixa. E a gente vai refletir isso. Então, olha só. Primeiro, fecha para mim qual o genótipo de uma mulher hemofílica. X, Hzinho, X, Hzinho. Agora, nesse pedacinho de quadro que eu deixei ali, a gente vai pensar como é essa mulher, qual a história de vida que deve ter na família dessa mulher. Então, olha só. Aqui está um casal. Um papai, uma mamãe e aqui a menina, que é hemofílica. E eu estou apreciando uma hemofilia, então eu vou destacar o indivíduo hemofílico. Agora com você. Qual o genótipo dessa mulher hemofílica? XH, vou mudar a cor. XH, não, ela é hemofílica. Então, X, Hzinho, X, Hzinho. A partir dela, observe o pai. A menina tem 2 cromossomos X. Cada cromossomo sexual dela tem que ter vindo de um parental. Então, esse X aqui, com toda a certeza, veio do pai. Então, o pai é X, Hzinho. XHzinho o que, Charles? É homem, Y. O que me leva a ter a convicção de que esse homem é hemofílico. Então, eu tenho que destacar também. Ponto. E o outro cromossomo X? O outro veio da mãe. Agora, a mãe o quê? Hemofílica, Charles? Ou normal portadora? Porque normal não portadora ela não pode ser, ela tem Hzinho. Aí eu te digo, a mulher hemofílica não chegaria, com esse tipo de hemofilia, a ter uma prole, uma progênie, produzir filhotes.
Então, essa mulher é normal, portadora. Esses encontros entre indivíduos normais portadores com indivíduo hemofílico, ao longo do tempo, já era escasso. Nos dias de hoje se tornou mais ainda, devido às orientações genéticas que existem. Pense, de novo, esse homem claramente viveu uma vida com limitações claras. Essa mulher, provavelmente, ela pode ser fruto também de uma mutação. Mas essa mulher também, provavelmente, tem alguém na família com hemofilia. Se esse encontro acontecer hoje, é bem provável que, se eles vierem reproduzir, vai ser uma reprodução assistida, com seleção de embriões. O embrião não tem um alelo, então vamos implantá-lo. Logo, isso aqui é algo extremamente raro de acontecer, de vir a nascer essa mulher. Mas pode vir a nascer, sim. Até porque ela pode vir a ser fruto de mutação no gameto dos pais. Portanto, existem sim mulheres hemofílicas. Ok? Um adendo histórico bem interessante diz respeito à família real, na Rainha Vitória, que naquela época eles tinham esses casamentos por interesse, pela manutenção de força, enfim, sangue puro, toda essa coisa histórica. E essa Rainha Vitória, não se sabe ao certo, devido à escassez do material biológico, mas ou os pais tiveram uma mutação, ou ela, no começo do desenvolvimento embrionário dela, ela sofreu uma mutação, mas fato, ela é o ponto de partida para o alelo XHzinho, que se dispersou devido a esses casamentos arranjados de época em várias famílias reais europeias. Então, é um caso bem interessante relativo à nossa hemofilia. Então, galera, essa é a nossa primeira parte, hemofilia. E olha, foco intenso em hemofilia, porque realmente é o ponto principal das nossas provas. Primeira parte, então, nós fomos, hein? Então, moçada, agora na segunda parte, a gente vai no daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne. O daltonismo seria uma incapacidade, seria uma doença, uma característica estratificada. O mais comum seria os indivíduos terem uma dificuldade em distinguir o que é vermelho e verde. No entanto, existem pessoas com diferentes expressões do daltonismo e nos leva a dizer que tem estratos diferentes. Com relação à genética, basta só isso. Eu estou no segundo exemplo de herança ligada ao sexo. Eu estou dizendo que eu estou falando de uma doença que o alelo está no cromossomo X. Olha que simples, pessoal. É um alelo recessivo localizado no cromossomo X. Como é um alelo recessivo, eu vou pegar a primeira letra da característica recessiva, que é daltonismo, para representar o gene. Então, o gene do daltonismo é o gene D, localizado no cromossomo X. Logo, X, Dzão, é o alelo normal. X, Dzinho, alelo mutante, que determina essa incapacidade. Outra coisa bem legal de se fazer é comparar. Olha só, se eu pensasse por evolução, eu veria o seguinte: há mais pessoas daltônicas do que hemofílicas. Por que evolução, Charles? Pensa na seleção natural. Como é que ela trabalharia sobre o indivíduo hemofílico? Com a mesma intensidade que ela vai trabalhar sobre indivíduos daltônicos? Não. Então eu vou encontrar até mulheres daltônicas numa frequência maior. Vou encontrar homens daltônicos com uma frequência maior do que encontro homens hemofílicos. Por quê? Questão de seleção natural ser menos intensa. Hoje, indivíduos daltônicos, com o advento de novas tecnologias, podem usar óculos especiais que dão a eles a capacidade de ver cores como indivíduos normais, independente do estado da doença. Beleza? Agora, chegamos na parte que, assim como na hemofilia, é muitíssimo relevante na confecção de exercícios. Então, agora nós vamos olhar homens e classificá-los, mulheres e classificá-las. Então, a gente vai primeiro no homem normal não portador. Como seria esse homem? Dado que é herança sexual, X, Y. X o que, Charles?
X, Dzão. Agora nós vamos descendo, ó, vamos fazer aqui, ó, a coluna do homem. Homem normal, normal, porém ele é portador. Tem como o indivíduo ser normal e portador? Não. Por quê? Porque o homem só tem um cromossomo X. Então não existe homem normal e portador ao mesmo tempo. E homem doente, X, Dzinho, Y. Fechou. Mulheres agora. Mulheres normais e não portadoras. X, Dzão, X, Dzão. Mulher normal, portadora. X, Dzão, X, Dzinho, como se fosse uma heterozigótica. E a mulher daltônica? X, Dzinho, X, Dzinho. Essa tabela, ela tem que ser construída por você a partir do momento que você tiver a teoria. E a teoria é branda. Você vai iniciar a sua revisão para mim dizendo assim, olha, daltonismo é herança ligada ao sexo. O que é herança ligada ao sexo? É herança do cromossomo X. E daltonismo é recessivo. E aí sim, você não vai precisar decorar isso. Você vai conseguir construir isso. Vai ser significativo para você. Pelo contrário, tentar decorar algo que cai em provas dessa forma, não vale a pena. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse é o quadro relativo ao nosso daltonismo. E a distrofia muscular de Duchenne? Nos últimos anos, essa característica patológica, ela passou a ser cobrada em provas. De novo, ó. Alelo recessivo localizado como cromossomo X. Como seria esse alelo? Deixei aqui para a gente fazer juntos. O alelo seria, ó, o XMzinho, que vai ser um alelo mutante. E o alelo normal, XMzão, alelo normal. Como é que surge isso, galera? A maior parte dos casos de distrofia muscular de Duchenne, chamada também de DMD, diz respeito à mutação. Às vezes, as mulheres são as normais portadoras que mantêm esses genes. Por que às vezes? Porque outras vezes o que vai acontecer é a mutação, propriamente dita. E os homens? Como é que eles se comportam? Simples. O homem, ele não existe em idade adulta tendo distrofia muscular de Duchenne. De novo, com as novas drogas, ganhou-se uma certa qualidade de vida e um tempo maior para os portadores de distrofia muscular de Duchenne. Só que é uma doença neuromuscular progressiva, miodegenerativa. A sua expressão se dá por volta dos 4 anos, quando principalmente devido às quedas e dores nas pernas, os pais levam a criança ao médico. O médico leva essa criança, vai direcioná-la ao aconselhamento genético e lá é diagnosticado a distrofia muscular de Duchenne. A partir de então, devido à proteína chamada distrofina, as células musculares vão morrendo, a capacidade de contração e relaxamento é limitada. Daí, a criança para de andar e vai para a cadeira de rodas. E os movimentos vão se tornando cada vez piores, mais limitados. Na cadeira de rodas, depois de um tempo, essa criança passa a ser amarrada. Depois essa criança vai ser acamada. E sendo acamada, a miodegeneração progride até que se dá a morte com parada cardiorrespiratória. Ok? É uma doença séria. Existe uma frequência na população, não é tão alta, e essa frequência está restrita a sexo masculino. E aí eu vou te mostrar por que não existem mulheres. Pensa comigo. Uma mulher que tem a distrofia muscular de Duchenne está surgindo aqui, ó. Se essa mulher tem distrofia muscular de Duchenne, obviamente ela tem um papai e tem uma mamãe. Constrói para mim o genótipo dela. X, Mzinho, X, Mzinho.
o pai tem que passar um dos cromossomos X. X, Nzinho, Y. Agora, esse pai tem que ter distrofia muscular do Duchenne, mas não pode ter, porque o menino não vai chegar a essa maturidade sexual. Pronto, não existem mulheres com distrofia muscular de Duchenne. Existem meninos com distrofia muscular de Duchenne. Beleza? Então, galera, essa foi a aula de herança ligada ao sexo. Espero ter nos ajudado. A gente se vê nas próximas aulas. Um abraço. Até mais.